Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, em Taubaté. Nós estamos aqui para mais um culto, né? E nós vamos começar com uma palavra de oração. Depois nós vamos ler um texto que está em Êxodo, capítulo 12. E aí vamos pregar a palavra de Deus, se assim Deus o permitir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio que temos de sermos seus filhos, termos a vida eterna, pela fé que depositamos na pessoa e obra do Senhor Jesus. Neste momento, nós abrimos o coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, e pedindo que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos mais da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo seja o nosso ensinador. Que nós, seus discípulos, possamos aprender mais da palavra que ele ministra aos nossos corações. Pai, nós rogamos mais uma vez que o Senhor repreenda essa enfermidade que assola o nosso país e mundo. Que o Senhor esteja agora com cada pessoa que está ali naquele leito de hospital, lutando contra a Covid. Que o Senhor esteja dando vitória, Senhor Deus, e restaurando a saúde dessas pessoas. Ser também, ó Pai, com a equipe de médicos, enfermeiras, enfermeiros, todos os profissionais que estão na linha de frente nessa batalha. Sabemos que eles estão cansados, esgotados ali, diante de tamanha demanda, Senhor Deus. Nossa oração é que o Senhor esteja confortando os seus corações, refrigerando a alma, dando vigor para continuarem nessa luta, Senhor Deus. E nós pedimos que o Senhor esteja conosco também a nos proteger, a nós, nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor e que estão lutando também, tentando evitar o contágio. Que o Senhor nos dê vitória nessa área, Senhor Deus. Nós oramos por isso, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, numa série de mensagens, né? O título dessa série é Encontrando Cristo no Velho Testamento. E hoje nós temos aí como título, né, da mensagem Encontrando Cristo no Velho Testamento, Cristo a nossa Páscoa. Eu gostaria de ler para os irmãos alguns versículos em Êxodo, né? No capítulo 5 de Êxodo, versículo 1, diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, a Páscoa ela foi instituída no final das pragas que Deus enviou ao Egito, quando os israelitas eram escravos lá. Então, Deus enviou Moisés, né, para dizer ao Faraó: Deixe ir o meu povo. Né, como nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 5. Entretanto, o que aconteceu? O Faraó endureceu seu coração contra Deus e recusou. Recusou tanto que finalmente Deus endureceu o coração de Faraó após 9 pragas, né, de tirar o fôlego, digamos assim. Mas ainda assim o Faraó se recusou a deixar o povo partir. Então Deus envia, né, a última praga. E desta vez, todos os primogênitos morreriam em uma noite. E os israelitas foram incluídos também. Né?
aquele israelita que não cumprisse as orientações de Deus, ou o egípcio, ou o israelita que não cumprisse, sofreria também debaixo dessa praga. Somente aqueles que seguissem a orientação de Deus, ao que seria conhecido aí como Páscoa, né? Depois, eles sobreviveriam. Então, olha o capítulo 12 de Êxodo, eu vou ler do versículo 1 até o 14. Diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Então, irmãos, aqui nós encontramos a orientação que foi dada não somente aos egípcios, mas aos israelitas, porque agora eles estavam também incluídos nessa praga aqui. E eles sobreviveriam, né, os primogênitos sobreviveriam, se cumprissem as orientações divinas. Deus disse que quando ele visse o sangue do cordeiro no batente da porta de uma casa, ele passaria aquela casa e não permitiria que o destruidor, né, entrasse ali. Qualquer casa sem o sangue do cordeiro teria o seu filho primogênito abatido naquela noite, né? Olha o versículo 23 do capítulo 12 aí, diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Né? Se você para pensar aqui nos versículos 12 e 13 que eu li também, fala sobre essa passagem, fala que se não tivesse o sangue, o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, seriam mortos, né? E aí nós olhamos para essa festa aqui, vamos dizer assim, que é essa Páscoa, né? Vamos dizer assim, essa celebração. E aí nós estamos no Antigo Testamento procurando referências ao Senhor Jesus. E existe uma conexão de Jesus com a Páscoa.
né? Se eu entender melhor a Páscoa, eu compreenderei o que Jesus tem a ver com a Páscoa. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Existe uma série de referências, né, espalhadas aí por todo o Novo Testamento, que nos lembram dessa verdade. Primeiro eu quero convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, e ver, né, do que João Batista aqui, João Batista chamou Jesus. Olha o versículo 29 do capítulo 1, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele chamou Jesus do Cordeiro de Deus. E agora olhe em 1 Coríntios 5, veja o versículo 7, o que Paulo fala aqui, o apóstolo Paulo. Ele diz: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo chama o Senhor Jesus de nossa Páscoa. Eu quero pedir a você que não ignore o significado e o poder dessa declaração aqui. João Batista se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando você olha no Velho Testamento, repetidamente, cordeiros eram sacrificados, eram mortos ano após ano, no dia da expiação, para cobrir os pecados do povo. Mas o sacrifício deles foi insuficiente e teve que ser repetido indefinitivamente, porque não tirava o pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Veja os versículos 3 e 4, e diz assim: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então está dizendo aqui que o sangue daqueles animais não davam o tratamento devido ao pecado, eles não tiravam o pecado. Porém, quando o Senhor Jesus, né, entrou em cena, então tudo mudou. Olha Hebreus 10, versículo 10. Vou ler do 4 até o 10. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Já dizendo que aquilo que acontecia lá no passado não estava agradando a Deus. Então diz: eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Olha agora o 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, irmãos, nós temos sido santificados pelo sacrifício feito pelo Senhor Jesus, né? Aquela oferta do seu corpo ali, uma única vez. Continua lendo aqui, né? Vou até o versículo 14. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, né? Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E esse é o versículo maravilhoso que vem agora. Porque com uma só oferta, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então Jesus mudou toda aquela regra de sacrifício de animais quando ele se ofereceu uma única vez como sacrifício pelos pecados. Ele satisfez a justiça de Deus, tanto que assentou-se à destra de Deus, né? Deus aceitou aquilo que Jesus fez.
Assim como aquele cordeiro pascal, né, voltando lá, tinha de ser um cordeiro sem defeito. Olha lá Êxodo 12, versículo 5. Êxodo 12, versículo 5 diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele será sem mácula, sem mancha. Jesus também não tinha mácula, Jesus não tinha mancha, Jesus não tinha defeito. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, que diz assim: mas com o precioso sangue, eu vou ler o 18 também, irmão, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, sem mácula. Volte para Hebreus capítulo 4, veja o versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é esse cordeiro sem mácula. Jesus, ele foi crucificado durante a época da Páscoa, exatamente como Deus havia planejado. Isso não foi coincidência. Existem vários versículos, né, que falam do Senhor Jesus sendo crucificado nessa época da Páscoa. Em Marcos 14, Marcos 14, verso 12, diz: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, estava na época da Páscoa, né? Se você confirmar aí com Mateus 26, 45, né? Mateus 26, verso 45, diz assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, era bem nessa época, né? Voltando aí para Marcos 9, 31, 9, 31 diz assim: porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia, né? E aí, lá em Marcos 14, agora o versículo 41, né, diz assim: e voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E aí, João capítulo 12, verso 23, diz assim: e Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E se você comparar o contexto de todos esses versículos que eu li, é um fato que está acontecendo na época da Páscoa. Jesus não era apenas o cordeiro pascal que Deus havia enviado para prover redenção, resgate para o mundo, mas Jesus, ele escolheu a hora da sua morte para ser na Páscoa ali, ou seja, o momento é muito significativo. Ele diz: é chegada a hora, ele sabia a hora. E da mesma forma, né, como lá na Páscoa, na primeira Páscoa, o sangue tinha um papel importante, até hoje o sangue continua a desempenhar um papel importante. Na primeira noite de Páscoa, os israelitas, eles tiveram que tirar o sangue do cordeiro que havia sido morto e aplicar o sangue nas ombreiras, né, na verga ali da porta. Então, naquela noite, quando o anjo da morte passou por cima de suas casas, ele não procurava por símbolos religiosos. Hoje em dia tem muitas igrejas falando sobre símbolos religiosos, sobre o que deve ou não fazer, né? O anjo destruidor, o anjo da morte, também não estava procurando por casas bonitas, né? Como das pessoas que têm posses.
Também não estava procurando por gramados bem cuidados, ele estava procurando por uma coisa só uma coisa, o sangue do Cordeiro, se o sangue havia sido aplicado ou não. Eu espero que você entenda que isso ainda é verdade hoje. É somente o sangue de Jesus, que foi derramado em sua morte por você, que pode tirar e lavar os seus pecados e os meus pecados. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, veja versículos 12, 13 e 14. Diz assim, ó, eu vou começar lendo no 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Naquela época do Velho Testamento, né, o sangue ali dos animais cobria o pecado, mas não tirava. Como até hoje não tira. Agora, o sangue de Jesus, ele purifica a pessoa de todos os seus pecados. Né? Alguém já disse assim, assim como o sangue aplicado do Cordeiro Pascal fez com que o destruidor passasse sobre a casa, né, de cada família, o sangue aplicado de Cristo faz com que o julgamento de Deus passe sobre os pecadores e dê vida aos que creem. Sabe? E isso aqui é muito importante, né, para que cada pessoa entenda. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro que foi morto e cujo sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E isso me leva ao ponto mais importante aqui, né? Abra de novo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim, olha, eu vou ler o 19 também, diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Sabe, quando nós paramos para pensar, quando nós vemos a obra do Senhor Jesus, né, nós temos aqui a nossa aplicação de Páscoa. A Páscoa ela tem mais significado que apenas uma celebração ou tradição do Antigo Testamento. Aquela refeição da Páscoa ali apontava para algo e para alguém. A primeira refeição pascal foi uma demonstração de fé, né, dos israelitas escravizados ali, de que eles confiavam na provisão de Deus para libertá-los. Então, a refeição pascal, que acontecia ano após ano, até a época de Cristo, era uma celebração da provisão de Deus para libertá-los. E essa provisão, hoje, para cada um de nós, é o Senhor Jesus. Como nós, né, olhamos em 1 Coríntios 5, 7, é bem claro que o apóstolo Paulo diz aqui que Cristo é a nossa Páscoa. Olha aí o versículo 7, diz assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você entendeu isso? Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então eu posso dizer que você e eu, nós,
estávamos em uma escravidão muito pior do que os israelitas no Velho Testamento. Né? Eles estavam ali, né, eram escravos daqueles cruéis feitores do Egito, mas nós estávamos na condição de escravos do cruel feitor, né, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, e do pecado, né, que nos colocava sob uma pena de morte. A palavra de Deus é clara em Romanos 6:23, a primeira parte do versículo diz assim: o salário do pecado é a morte. Então nós íamos morrer. Nós fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados, mas Deus, ele providenciou um cordeiro. Né? Deus desceu do céu na forma de um homem. Né? O próprio Jesus Cristo se tornou o cordeiro pascal de que nós precisávamos. E ele, de modo voluntário, ele entregou a sua vida como nosso substituto. E ele providenciou o sangue que não só poderia cobrir nossos pecados, mas também limpar nossos pecados, nos purificar de todo pecado. Então, quando você se afasta de si mesmo e do seu pecado, e você confia em Jesus Cristo como seu sacrifício substituto ali, é como se o sangue de Jesus fosse aplicado nas ombreiras da nossa vida, do nosso coração, e você estivesse seguro, né? Nós estivéssemos seguros e protegidos nos braços de Jesus. Um dia, quando o anjo da morte passar por sua casa, ele só estará procurando uma coisa só. Ele não quer saber se você foi batizado ou não. Ele não quer saber se você é católico, batista, metodista, presbiteriano, pentecostal. Ele não quer saber nada disso. Ele não quer saber se você faz boas obras ou se você tenta ser uma pessoa boa. A única coisa que ele procurará é se o sangue de Jesus foi aplicado às portas de sua vida, por causa da sua fé em seu Cordeiro, né? Que é Jesus Cristo. E aí eu pergunto, você já fez isso? Você já tem o sangue do Senhor Jesus aplicado em sua vida? Sabe, no Apocalipse, capítulo 5, o apóstolo João, ele vê Jesus aqui. Olha aí, Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz assim, que eu vou ler desde o 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Digno é o cordeiro que foi morto. Então, ele viu a Jesus, né, como esse cordeiro que foi morto. Se você olhar o capítulo 13, amplia um pouquinho mais, né, essa visão de Jesus como cordeiro. Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu pergunto, seu nome já está escrito no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que é o Senhor Jesus? O versículo 9 diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Então, quando você olha João, vê Jesus como o cordeiro que foi morto. E como que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu já li 1 Pedro 1,19, mas vou ler também, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro vê, né? Ele liga o cordeiro sem defeito a Cristo, a quem ele chama de um cordeiro sem defeito, sem mancha.
E a Bíblia diz que os crentes aplicaram simbolicamente o sangue sacrificial de Cristo em seus corações e, portanto, eles escaparam da morte eterna. Então, assim como aquela primeira Páscoa marcou a libertação, né, dos hebreus da escravidão egípcia, a morte de Cristo marca a nossa libertação da escravidão do pecado. Então, por meio da sua vida sem pecado e por meio de sua morte sacrificial, Jesus se tornou o único que é capaz de dar às pessoas uma maneira de escapar da morte eterna e conceder a elas uma esperança segura de vida eterna. Somente Jesus pode fazer isso. Ninguém mais. E eu quero fazer aqui pelo menos 2 aplicações, pensando nisso. Primeira, em razão de que não há proteção fora do sangue de Cristo, é imperativo, é importante ter certeza de que sua fé está nele e que seus pecados foram lavados em seu sangue. Jesus deixou absolutamente claro que não havia outra maneira, não há outra maneira da pessoa ser salva. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu posso dizer para você que esta é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Novamente, o anjo da morte está procurando apenas uma coisa: o sangue de Jesus. Em 1 João 1,7 diz assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, é por isso que nós dizemos que não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Mas você não precisa confiar na minha palavra. Escute o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar você. Só Jesus, se você olhar aí o capítulo 4, está mostrando que ele é a pedra que foi rejeitada, né? E agora é aquela pedra que é a cabeça da esquina, a pedra principal. E ele é o único nome, né? O nome de Jesus é que pode salvar você. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você precisa pensar seriamente nisso, porque ele é o Cordeiro Pascal. Ou você o recebe, o aceita, e aplica o sangue dele nas ombreiras, nas vergas da porta da sua habitação, na sua vida, digamos assim, e esse sangue ali aplicado, quando o anjo destruidor passar, ele vai olhar e vai ver, não, esse está debaixo do sangue do Senhor Jesus, ele está ali, então, purificado de todos os seus pecados, ele tem a vida eterna em Cristo Jesus, ele é salvo pela fé em Jesus. Então, se você ainda não se apropriou disso, se aproprie. E a segunda aplicação aqui, né, uma palavra aos crentes, né, aqueles que já creram no Senhor Jesus, em razão, irmãos, de que não há proteção fora do sangue de Cristo, é imperativo passar o resto dos nossos dias ajudando a levar as pessoas ao Senhor Jesus. Eu fico pensando na minha família, né? Eu e Patrícia, nós temos 2 filhas, as quais nós amamos muito. Mas eu posso dizer para você que as minhas filhas, elas não vão para o céu porque o pai delas é pastor. Elas não vão para o céu porque elas estão na igreja desde criança. Elas não vão para o céu porque frequentaram a igreja ou porque foram batizadas. Não. Elas estão seguras
de que vão para o céu em razão da sua fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, elas precisaram tomar essa decisão pessoal de colocar a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus e ter o sangue do Senhor Jesus aplicado sobre as suas vidas. Então é importante que, como pai, né, eu tenha ajudado a compreenderem, também Patrícia, minha esposa, como mãe, tenha ajudado as nossas filhas compreenderem que seguir o Senhor Jesus Cristo é uma decisão pessoal, que ninguém mais pode tomar por elas. Eu não posso, Patrícia, minha esposa, não pode também. Eu vou dizer assim que o mesmo é verdade para cada pessoa deste mundo, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, um pouquinho mais os nossos vizinhos, e mais ainda as pessoas que ainda que nos são desconhecidas. Todas elas precisam tomar uma decisão pessoal a favor, né, do Senhor Jesus, recebendo a Jesus como o seu Cordeiro Pascal e aplicar o sangue dele em suas vidas, né, deixar o sangue ser aplicado em suas vidas. E aqui chega um ponto que é muito importante, porque nós somos deixados do mundo por duas razões principais. A primeira razão principal é para glorificarmos, para engrandecermos a Deus com nossas vidas, mas também é para sermos ministros da reconciliação de Cristo, ajudando as pessoas a compreenderem seus pecados, né? E compreenderem que os seus pecados os separam de Deus, mas que eles têm esperança em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E se nós perdermos isso como crentes, nós vamos perder completamente o propósito da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa mensagem, somos embaixadores, estamos pregando o Evangelho para que as pessoas possam se reconciliar com Deus. E tem um versículo também, no livro de Judas, versículo 23, né? Diz assim: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da cara. Ou seja, nós devemos apiedar das pessoas e falar para elas de Jesus, falar para elas de Cristo, que é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. Que elas precisam receber o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E permitir que o sangue de Jesus seja aplicado em suas vidas. O sangue que ele derramou ali naquela cruz do Calvário. A partir do momento que as pessoas crerem, se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus como o seu Cordeiro Pascal e estarem debaixo do seu sangue que purifica de todo pecado, elas serão salvas pela fé no Senhor Jesus. E a Bíblia diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nessa Páscoa, nós dizemos assim: feliz Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Eu espero que você esteja debaixo do sangue, né? Que o sangue de Jesus esteja já aplicado sobre a sua vida. E você possa, então, descansar seguro, sabendo que em Jesus você tem a vida eterna, porque ele é o seu Cordeiro Pascal. Então você pode dormir tranquilo, porque o anjo destruidor passa, ele vê o sangue aplicado sobre a sua vida, e ele diz: esse é já um filho de Deus, já faz parte da família de Deus. Esse aí tem a vida eterna. Então, feliz Páscoa, que Deus abençoe a sua vida, e continue confiando em Cristo. Se você ainda não confiou em Cristo, entregue a sua vida a Ele, creia nele, como seu Senhor, como seu Cordeiro, que tira o pecado do mundo,
e que o sangue dele seja aplicado na sua vida. E você, irmão e irmã em Cristo, que já tem o sangue aplicado sobre você, lembre-se disso. Você está nesse mundo para ser instrumento de Deus, para que outras pessoas possam se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Mas a mensagem você precisa levar até essa pessoa. Que Deus use você como instrumento para ser bênção na vida das outras pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer que Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia ele morreu naquela cruz em nosso lugar, derramou ali o seu sangue para que esse sangue pudesse ser aplicado em nossas vidas. E nós temos então essa certeza de que nós estamos salvos, seguros, que o anjo destruidor ele não fará nada contra nós, porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado por nós. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor Deus, porque assim nós temos paz com o Senhor. E agradecemos por Jesus ser o nosso Cordeiro Pascal, por ele ser a nossa Páscoa. E é no nome dele que nós oramos, já agradecidos e confiados. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa. Amém.